Olá, chegando aqui para mais uma videoaula com vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre texto e contexto nos textos sagrados. Vamos tentar entender aqui o que significam certas situações bíblicas, a linguagem bíblica, né, dentro do texto e do contexto. Essa é uma terceira técnica, né, que nós vamos ver hoje, o texto e o contexto. Esta terceira técnica que vamos ver hoje nos ensina que, primeiro, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o contexto geral, ou seja, os versos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Acontece, às vezes, que não basta o conjunto de uma frase para determinar o verdadeiro significado de certas palavras. Portanto, nesses casos, devemos iniciar a leitura do texto mais acima e terminar mais abaixo, para ter em conta o que precede e segue a expressão obscura, e proceder assim até que se encontre toda a clareza do contexto. Vamos aqui citar alguns exemplos para que você que nos acompanha entenda realmente o que queremos mostrar, o que queremos trabalhar nesta videoaula. Então vamos lá. O primeiro exemplo é o seguinte: no contexto, achamos expressões, versos ou exemplos que nos aclaram e precisam o significado da palavra obscura. Quando Paulo diz: podemos entender qual seja a minha inteligência no mistério de Cristo, ficamos um pouco confusos a respeito do verdadeiro significado da palavra mistério. Mas, pelos versículos que precedem e pelos que se seguem, vemos que a palavra mistério se explica aqui a participação dos gentios nos benefícios do Evangelho de Jesus Cristo. Em outras passagens, no entanto, achamos a mesma palavra com um sentido diferente, sendo necessário, em cada caso, determinar o sentido exato pelo contexto. Quando éramos meninos, estávamos guardados em escravidão debaixo dos rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo? Com a leitura dos versículos seguintes, conseguiremos entender que a palavra rudimentos se refere às práticas judaicas. A palavra rudimentos é usada ainda em outro sentido no texto, determinando o contexto a sua interpretação correta. Vamos lá, vamos para o exemplo 2 para tentarmos entender melhor ainda, exemplificarmos aqui, fazer o segundo exemplo para vocês. Então, às vezes, acha-se aclarada uma palavra obscura no contexto pelo emprego de uma palavra que tem quase o mesmo significado, ou melhor, por uma palavra oposta e contrária à palavra obscura. Assim, por exemplo, a palavra contrato feito com Abraão, como está escrito no Gálatas capítulo 3, versículo 17, este contrato explica-se pela promessa no mesmo versículo. O mesmo ocorre com as palavras difíceis, arraigados e sobreedificados em Cristo, esclarecidas pela expressão confirmados na fé. Então, essas palavras, difíceis, ou seja, arraigados e sobreedificados em Cristo, essas palavras elas são esclarecidas, conseguimos entender o sentido dessas palavras, pela expressão que foram confirmados pela fé. Ok? Então, o apóstolo diz ainda: o salário do pecado é a morte. O sentido profundo dessa expressão faz ressaltar de um modo vivo a expressão oposta que se segue. Mas a dádiva de Deus
é a vida eterna. Da mesma maneira, tratando-se da fé, o evangelista João diz: o que crê no Filho tem a vida eterna. Então fica aí esclarecido, né? Sendo também ressaltada a importância da palavra crer pela expressão oposta, né? Mas o que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele, conforme está lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, Romanos, capítulo 6, versículo 23, e também em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Então, às vezes, uma palavra que expressa uma ideia geral e absoluta deve ser tomada em sentido restrito, quando determine alguma circunstância especial, né, do contexto, ou seja, o conjunto das declarações dos textos sagrados em assuntos de doutrinas. Quando Davi, por exemplo, exclama: julga-me, ó Senhor, conforme a minha justiça e conforme a minha integridade. Então, compreendemos pelo contexto que Davi protesta sua justiça e retidão contra as calúnias que Cus, o benjaminita, levanta contra ele. Tratando-se do mordomo fraudulento, nos é apresentada a sua conduta como exemplo de imitação, mas pelo texto vemos limitado o exemplo à prudência do mordomo, com exclusão completa das suas práticas desonrosas. Jesus, falando do cego de nascença, diz: nem este pecou, nem seus pais. Não afirmando aqui, de modo algum, que ele não tivesse pecado, né? Porque no contexto existe uma circunstância que limita o sentido da frase. Não tinha pecado para que fosse cego, ou que a cegueira fosse consequência do pecado, como erroneamente pensavam os discípulos. Tiago ordena, no capítulo 5, versículo 14, que o enfermo chame os anciãos da igreja para orarem por ele, ungindo-o com azeite. Pelo contexto, percebemos claramente que se trata da saúde do corpo e não da alma, como entendem alguns estudiosos. Tratando-se do contexto, é necessário advertir que, às vezes, se rompe o fio do argumento ou narração, né, por um parênteses mais ou menos longo, depois do qual é novamente retomado. Né? Se o parênteses for curto, não oferece dificuldade, mas, se for longo, como geralmente acontece nas epístolas de Paulo, será necessário que o leitor, né, ou estudioso da Bíblia, dispense aí uma particular atenção para não se perder, tá, no seu entendimento. Em Éfesos 3, por exemplo, encontramos um parênteses que vai desde o versículo 2 até o último versículo, retomando o fio no primeiro versículo do capítulo 4. Então, esses parênteses longos podemos encontrar ainda em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, até capítulo 2, versículo 16. Podemos encontrar também esses parênteses longos em Romanos, capítulo 2, versículo 13, até o capítulo 16. Efésios, né, capítulo 2, versículo 14 ao 18, e assim por diante. Olha, e note-se ainda a palavra porque aqui, ao invés de introduzir de costume uma razão determinada do porquê de alguma coisa, serve para introduzir também um parênteses. Então, por outro lado, é preciso lembrar que os textos originais das Sagradas Escrituras não são divididos em capítulos e versículos
de forma que o contexto nem sempre se encontra dentro dos limites do capítulo que estudamos ou lemos, além do que nem sempre termine no fim do capítulo o fio de um argumento, narrativa ou raciocínio. Não podemos também nos esquecer que às vezes não basta o contexto para que se possa determinar se uma expressão deverá ser tomada ao pé da letra ou em sentido figurado. Quando Jesus chama ao vinho sangue do Novo Testamento, compreendemos que a palavra sangue só pode ser concebida em sentido figurado, desde que neste mesmo contexto, Jesus volta a chamar ao vinho fruto da vida, mesmo depois de ter dado graça e o abençoar. Dizendo Jesus: o que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Os discípulos se assombraram e começaram a murmurar. Nessas circunstâncias, devemos esperar que o contexto de alguma explicação sobre se devemos tomar em sentido material ou espiritual estas palavras, estas declarações. Então devemos esperar. Não é? Lemos ainda: o Espírito é que vivifica a carne para... O Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito, repetindo, o Espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveita. Comer carne e beber o sangue significa, portanto, apropriar-se pela fé do sacrifício de Cristo na cruz, do que, como se sabe, resulta a vida eterna de todo cristão. O apóstolo Paulo fala em edificar pelos cooperadores de Deus com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vemos, pelo contexto, que o apóstolo fala de Cristo como fundamento do edifício e que estas palavras devem ser recebidas em sentido espiritual, representando, sem dúvida, doutrinas legítimas e ilegítimas com suas consequências. A expressão salvar-se como que pelo fogo, do mesmo modo se esclarece pelo contexto, o qual nos explica que não se trata aqui de salvar qualquer alma, mas aos servos de Deus, e que não é fogo que arde nas pessoas, mas naquilo que desagrada e materialmente edificam igual feno ou palha, né? A expressão salvar-se-á como que pelo fogo, do mesmo modo se esclarece pelo contexto, o qual nos explica que não se trata aqui de salvar qualquer alma, mas aos servos de Deus, e que não é o fogo que arde nas pessoas, mas naquilo que desagrada e materialmente edificam igual feno ou palha. Além disso, não é fogo purificador, mas destruidor, o fogo do exame rigoroso no dia da manifestação de Cristo. Bom, o que até aqui explicamos basta para que possamos compreender a necessidade de se levar em conta o contexto a fim de decidir se certas expressões devem ser tomadas ao pé da letra ou no sentido figurado. Na próxima aula eu estarei com vocês aqui para que nós possamos conversar, sobre metas e objetivos dos textos sagrados. Vamos tentar entender então as metas e os objetivos dos textos sagrados na próxima aula. Bons estudos a todos e até lá, se Deus quiser.